Vamos começar, né? Take one. Até agora a gente já viu a introdução da parte de modelagem. Hoje a gente vai começar a falar sobre uma coisa que vocês vão adorar. Chama-se equações diferenciais. Vocês já devem ter visto em algum canto equações diferenciais, mas vocês nunca viram da forma como eu vou passar. Certeza, não paga. Não, mas a questão não é porque é uma forma nova, é porque essa forma que a gente vai colocar vai nos permitir fazer a simulação das equações diferenciais. Então a perspectiva é um pouco diferente. Apesar de vocês terem visto, estou assumindo que ninguém viu, porque mesmo que a estrutura da grade curricular de vocês tenha parte de equações diferenciais, que vem na sequência, não está muito claro para mim onde é que as pessoas vão ver as equações diferenciais. Então, estou assumindo que, para todo fim, ninguém sabe. Ninguém vai saber, exceto nessa aula. O meu objetivo aqui não é abranger todo o escopo de equações diferenciais e soluções de equações diferenciais. Ou seja, a gente não pretende encontrar a forma geral de solução de equação diferencial, seja ela equação primeira ordem, segunda ordem, linear, não linear. Nosso objetivo aqui é entender como é que a gente consegue formatar a equação diferencial para que ela seja simulável. É única e exclusivamente isso. Então, não requer que a gente faça nenhuma derivada integral no sentido de derivada integral que a gente fazia, né, mas sim utilizar a derivada integral numérica, que é o que vocês viram em cálculo numérico. Mas também estou assumindo que vocês não sabem nada sobre isso e a gente vai recapitular toda a parte que for necessária para simular essas equações diferenciais do conhecimento que a gente vai ver hoje. Então, eu espero que até o final dessa aula a gente seja capaz, mesmo sem nenhum conhecimento de equação diferencial ou de cálculo numérico, conseguir simular uma equação diferencial. A única coisa que a gente precisa ter conhecimento para fazer essa simulação aqui, obviamente é o conteúdo dessa aula, mas precisamos também levar em consideração que vocês precisam saber álgebra básica. De isolar raízes, entender que algumas coisas precisam ser divididas e multiplicadas e passar para um lado para o outro da equação. Essas operações básicas eu não entendo que preciso voltar, porque em princípio é coisa de ensino médio. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade nesse ponto, não só estudo em casa, mas é bom procurar monitoria também, porque eu entendo que é um assunto que vocês vão precisar em praticamente todas as aulas de tudo que vocês fizeram aqui. Então, assumo que isso não só é básico, como necessário para todas as outras disciplinas. Obviamente, isso não vai me impedir de tirar a dúvida de vocês, mas só estou deixando claro que nesse nível precisa ser fortalecido por vocês mesmos, correr atrás mesmo. Eu não vou ter condições de abranger todo o conteúdo em uma matemática mais básica do que é necessária nessa disciplina. Então, o nosso objetivo aqui, quer dizer, na aula passada a gente falou, né, de modelagem e simulação, que essa modelagem tem modelos matemáticos, esses modelos são equações, não necessariamente equações diferenciais, mas todo tipo de equação. A gente já viu polinomiais, aquela trigonométrica, logarítmicas, exponenciais, enfim. Toda e qualquer equação é uma equação. E a simulação que a gente entende aqui é poder jogar no computador e o computador dá os valores, dado que eu vou jogar alguma coisa nele, né? Eu vou colocar uma entrada e o computador vai me dar uma saída. Ou eu não vou colocar entrada nenhuma, depende do tipo de modelo. Se for estatístico, por exemplo, eu não dou entrada nenhuma. Eu simplesmente rodo um número randômico.
com distribuição uniforme, distribuída, por exemplo, eu só aperto o botão de rodar e ele vai dar um valor de amostra. Eu não preciso dar uma entrada. Mas se ele não for estatístico, for um modelo que tem relações de entrada e saída, eu vou precisar colocar uma entrada e ter uma saída, que é o escopo dessa disciplina. Certo? Pelo menos eu não vi aqui modelos estatísticos na emenda de vocês. Então eu não vou abordar esse assunto nessa disciplina. Certo? Esses modelos podem ser classificados como lineares, não lineares, dinâmicos, estáticos e tal, como a gente já viu. Esses modelos podem ser simulados, e quando eu falo sistemas dinâmicos, isso tem uma abrangência tanto da parte estática quanto da parte dinâmica. Estática não varia conforme o tempo, digamos assim. Uma coisa que por exemplo, parece ser estático ligar e desligar a luz, porque na hora que eu dou uma entrada, imediatamente acontece a luz ser ligada. Eu não vejo a luz aumentando a intensidade ou diminuindo. Então, para a minha percepção, nesse contexto, a luz é estática. Ou seja, tem uma relação imediata ao comando que eu gerei, o que é diferente da porta. Então, na hora que eu aplico uma força, ela ainda está se movimentando, mesmo depois de eu aplicar a força. Então, para esse caso, eu estou modelando como um sistema dinâmico. Então, para todo fim, nessa disciplina, nós vamos associar os modelos dinâmicos aos modelos variantes do tempo. Não o modelo variante do tempo, mas os sinais, né, que vão ter alguma relação com o tempo. Então, aplico uma força agora, pode ser que daqui a 3 segundos essa força que eu apliquei agora, não apliquei mais nada, ela ainda esteja fazendo efeito no sistema, certo? Existem outras relações, mas eu também não vai fazer parte do escopo dessa disciplina. Então a gente viu alguns conceitos relacionados à simulação e que tinham ferramentas que a gente poderia utilizar para a simulação. Então, como o MATLAB ainda não está perfeitamente instalado, a gente vai utilizar uma ferramenta equivalente que está instalada aí, que é o Octave. Eu já testei, está funcionando, testei na terça-feira. E como o Octave está funcionando, pelo menos a gente pode implementar na forma de scripts. E para as pessoas que a gente vai utilizar, o que a gente vai escrever no script do MATLAB ou do Octave é exatamente igual ao que a gente iria escrever no MATLAB. Você não tem mudança. Então vocês podem salvar o .m. Quando chegar na aula que vem, vocês podem rodar no MATLAB que vai funcionar. Certo? Então não é um problema para isso. O problema de não ter o MATLAB é mais por causa do Simulink do que por causa do MATLAB. O Simulink é uma ferramenta de simulação de arena de blocos, que é um pouco mais fácil do que simular a equação diferencial. Talvez. A gente pode fazer um mix. Eu fiz isso na segunda-feira e eu achei que ficou bem legal fazer algumas partes no Simulink e outras partes na escrita. E eu achei que ficou bem fácil de ser entendido. Pelo menos o pessoal lá, o meu referencial é o menino de fisioterapia, né? Então, se o cara da fisioterapia entendeu, o aluno de quinto período, 6 períodos de engenharia elétrica tem que entender também, né? Assume-se. Certo, olha aí. Mais à frente aí, né? É meio que comparar assim, uma pessoa de 12 anos de idade com uma pessoa formada, né? Então, me pareceu ser bem simples. A gente pode adotar isso aqui em parte. E depois eu mostro para vocês como é que a gente faz essa relação híbrida. Então, estamos focando aqui
base de modelagem e simulação que a gente está utilizando é para sistemas dinâmicos, certo? Obviamente, eu coloquei essas imagens aqui para dar uma ideia de movimento. Um sistema dinâmico é aquele que, de alguma maneira, vai envolver velocidade, aceleração, que vou envolver amortecimento, se for um sistema mecânico, vou envolver indutores e capacitores, se for um sistema, um circuito, vou envolver motores, que também é um circuito RLC, vou envolver, sei lá, atuadores pneumáticos, vou envolver atuadores hidráulicos. Todos esses sistemas, de alguma maneira, eles vão evoluir com o tempo. Então, eu aplico uma determinada força aqui nesse indivíduo, por exemplo, e não necessariamente ele vai se mexer. Porque pode ser que não seja o suficiente para mexer a escavadeira. Aí eu vou aumentando um pouquinho a força e ele começa a se movimentar. E essa relação toda depende da gravidade, depende da velocidade com que essa escavadeira está se movendo. Se eu pegar, por exemplo, pense o seguinte, eu vou começar a correr. Se eu correr, aplicar força demais no começo, vocês acham que eu vou conseguir parar imediatamente? Não, eu iria atravessar a porta e, consequentemente, eu não ia rir. Ou não, porque aí eu poderia fazer alguma ameaça adequada e tal. Mas no momento nunca funciona. Tem um professor lá no UFRN que todo mundo tinha medo dele, ficava calado na disciplina. Ele caiu na cadeira na hora de sentar e um cara lá riu, rachou, todo mundo calado, sabendo que ele ia reprovar. Não, e depois desse dia ele ficou mais aparecendo na disciplina. Ele sabia que ele ia reprovar, mas ele não aguentou. Acho que valeu a pena. Eu espero que sim. Mas se essa escavadeira se movimentasse rápido demais, talvez ela não conseguisse parar e talvez quebrasse os parafusos aqui e a bicha quebrasse todinha. Depende da velocidade. Por quê? Porque tem uma relação dinâmica aqui. Quando eu estou no carro, a mesma coisa, né? Eu faço toda uma modelagem dinâmica do vento que está batendo no carro, e o carro vai ter uma velocidade, vai ter uma aceleração, ele vai demorar um tempo para frear. Você poderia apertar no freio e o carro para de vez, mas se você tentasse fazer isso, provavelmente o pneu iria deslizar na pista e ele não iria parar imediatamente. Uma hora ele ia parar, mas ele não iria parar imediatamente, dependendo da velocidade que você tiver. Se tiver 30 km, se você apertar com tudo, talvez ele pare. Mas se você tiver a 120, se você apertar com tudo, então, eu sugiro como tarefa de casa, né, vocês fazerem essa modelagem aqui. Vocês aceleram o carro a 120 km por hora e apertam no freio. Se ele parar instantaneamente é porque ele é um sistema estático. Se você não voltar para a aula, ele não parou. Mas acho que a placa é bom porque você vai sentir se o sistema é dinâmico ou não. Se ele não parar imediatamente, ele é porque é dinâmico. Isso se aplica para satélites, para carro, para avião, para escavadeira. Então a gente pode entender o sistema como um conjunto de peças ou componentes, certo? Para ficar mais fácil, eu sempre associo o sistema a, se for matematicamente, a equação matemática, porque ela descreve o comportamento do sistema, relações de entrada e saída. Se for fisicamente, é um equipamento. Se você pega aqui esse ar-condicionado, a relação que ele tem com esse ambiente, ele é um sistema. O ambiente é um sistema. O sistema de controle de temperatura desse local aqui é um sistema. Então,
pode ser algo matemático, uma equação, pode ser um equipamento, um componente eletrônico. Qualquer dessas coisas eu posso chamar de sistema. Ele pode ter qualquer tamanho, o resistor pode ser pequeno, pode ter resistor grande, pode ser um ar-condicionado que é maior, pode ser uma subestação que é maior ainda. Então, não é uma questão de tamanho, certo? É uma questão dele ser dinâmico, né? Variar, ter alguma relação de variação no tempo. Não do sistema, mas sim das relações de entrada e saída. Então, se você fosse desenhar, né, a gente faz uma, por exemplo, resposta degrau. O que é uma resposta degrau? Eu tenho uma luz desligada e ligo ela. É só isso. No instante imediatamente anterior a zero, está tudo desligado, não tem nenhuma energia aplicada no sistema. Na hora que eu aperto o botão, tem energia. Não é uma relação difícil de entender. E depois que eu faço isso... Oi? Mas essa tecnologia seria imediato mesmo? Imediato. O estímulo sim, porque a entrada ela pode... Você pode assumir que você tomou uma decisão imediata, na entrada. Mas ela não vai afetar imediatamente o sistema. Ou seja, a resposta de eu ligar imediatamente a lâmpada em microsegundos, em talvez menos, seria essa resposta aqui. Por exemplo. Então ele vai demorar um tempo a reagir à ação da entrada. Então aqui eu só estou colocando alguma coisa. Se eu fosse dar um chute, por exemplo, seria alguma coisa assim. E talvez o sistema respondesse assim. Mas sempre em relação ao estímulo que foi colocado, ele vai demorar um tempo a mais. Porque ele, de certa forma, gera um atraso. Ele tem uma custa de tempo. Ele demora para carregar o capacitor, por exemplo. Demora para carregar o indutor. Então isso também é visto em sistemas mecânicos em vários usos. É isso que eu quero dizer, né? A palavra dinâmica tem uma referência à situação que é uma função do tempo. De alguma maneira isso é uma função do tempo. Se você resolver essa equação diferencial que representa o sistema, vai dar um exponencial de alguma coisa. Elevado a total. A t. Eu acho que já falei isso para vocês, acho na semana passada, né? Que essa constante do neperiano é uma das constantes mais abstratas que alguém poderia ter encontrado. Porque ela é perfeita para o cálculo diferencial integral. Ela parece que o cara que fez sabia de uma coisa que ninguém conseguiria imaginar. Foi Deus. Pode ter sido. Ninguém pode duvidar de nada. Pode duvidar. Mas não dá para provar ou desprovar. Então... se você pegar a função da exponencial aqui, né, ela cresce, tipo, é elevada a x. Aí você deriva. O que é a derivada? É reta tangente. Né? A função que faz essa evolução da reta tangente, ela também é elevada a x. E ela é a derivada que é elevada a x. dx. dx. E a área aqui, ó, ela cresce numericamente igual à própria exponencial. Né? Então, é a integral de elevado a x dt dx. Se eu quero botar dt, é igual a e elevado a x mais 5. A não ser que eu bote integral limitada. Tá? E o que é
uma derivada, o que é uma integral no sentido mais físico da coisa. Presente, passado e futuro. Então, eu estou dizendo que de alguma forma, se eu usar a exponencial, eu consigo meio que parar o tempo. Porque presente, passado e futuro podem ser descritos pela mesma função. Daí é que vem aquela análise da resposta de frequência que você viu lá da transformada de Fourier. Quando ele faz lá a transformada de Fourier, o Fourier pensou, cara, como é que eu posso analisar todo o tempo até o infinito usando apenas uma análise que eu não vejo a evolução do tempo. Então ele meio que tira uma foto daquela função que ia evoluindo no tempo e não, agora essa função aqui é só isso aqui, só esse número. E é dessa maneira que vocês conseguem fazer aquela simplificação lá de usar 220, que é a tensão eficaz, fase 0 graus. Onde na verdade ela é uma função que faz isso aqui até o infinito. Por que eu preciso pegar essa função o tempo todo se ela sempre vai se repetir, e ela sempre vai ter a mesma característica que é um sinal, e eu posso representá-la completamente usando dois números. Então, é uma coisa, por isso eu digo que é uma coisa meio louca, porque não é algo palpável, né? É algo que o cara abstraiu e conseguiu fazer uma extensão fora da imaginação comum. Uma pessoa comum nunca iria pensar em algo assim. Então, a dinâmica a gente vai estudar o comportamento de variáveis no tempo. Então, o x ali vai ser o tempo. Mesmo que uma beleza que não sofre mudanças em função do tempo, está dentro do estudo da dinâmica, porque uma constante também é uma função do tempo. Só que é uma função que em todo tempo ela é a mesma coisa. Então, o que é uma constante é igual a, por exemplo, 1. Ela é 1 no instante 0, ela é 1 no instante 1, ela é 1 no instante 2, 1 no instante 3. Ou seja, durante todo o tempo ela é 1. Logo, ela também está dentro do escopo de um sistema dinâmico. Então, a gente já falou que sempre que a gente pensa em modelagem, a gente pode supervisionar, a gente pode prever, a gente pode controlar, supervisionar. Então, é bem claro que quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo uma coisa muito importante, é entender o sistema sem tocar no sistema. Como é que funciona? Vou fazer um experimento iguais qualquer dia desse, que é dar um choque na perna dele para saber se ele grita. Mas o objetivo não é ele gritar, só no começo para... E depois ele vai controlar lá a perna dele. Eu poderia fazer um modelo para isso. Na verdade foi o que a gente fez. A gente modelou, fez os testes do controlador, tal. Então, se eu tiver uma perna que tiver essas condições aqui, tal, vai funcionar dessa maneira. Então ficou muito claro para a gente como é que ia se comportar o sistema, que a metodologia que a gente utilizou para modelar iria funcionar, ia representar bem o comportamento dinâmico. E uma vez que eu me sinto seguro na simulação, sabendo que essa simulação representa bem o sistema real, eu me sinto também mais seguro para aplicar na prática. Pode ser que eu erre na prática, mas há uma indicação de que eu vou errar menos, porque eu já fiz os testes para esse modelo simulado. Então não quer dizer que, porque eu implementei lá o circuito RLC, no simuladorzinho e tal, vi quais eram a resposta, o tempo, tudo, funcionou no simulador. Vai funcionar na prática? Só vai funcionar na prática se as hipóteses que foram consideradas no simulador são as mesmas ou são representativas o suficientes do sistema que eu quero representar aqui. Então, se ela for uma hipótese que não seja consistente, tipo, esse mouse funciona porque a luz está acesa. Então, por hipótese, ele só vai funcionar se a luz estiver acesa. Então, hipótese não tem nada a ver com o mouse. Então,
ela não é consistente com o que eu quero modelar. Então, se eu estiver fazendo isso no simulador, é óbvio que não vai funcionar na prática. Eu exagerei, obviamente, mas é óbvio que quando a gente faz um simulador, a gente não considera, por exemplo, no protoboard, o efeito das capacitâncias do protoboard, o efeito de você soldar errado, de você dar um curto nas trilhas e colocar alguma coisa lá. Então, tem as coisas que acontecem na vida real que não acontecem no simulador. Então, se essas coisas não são modeladas, consequentemente, não vai ser igual, né? Então, entendendo o sistema dinâmico, eu posso, por exemplo, prever desgaste de peças, planejar manutenções de forma mais assertiva, aumentar a durabilidade de equipamentos, e aí tem uma aplicação infinita. Então, nosso objetivo com essa aula de hoje é que vocês sejam capazes de atingir os seguintes objetivos. Vocês têm que olhar assim, esse sistema dinâmico aqui é um sistema dinâmico contínuo. Beleza. Esse cara aqui está no estado estacionário ou no transitório. Você já deve ter ouvido falar disso aí lá em circuitos. Então, se é estacionário ou transitório, enquanto ele está variando aqui, ó, ele está no transitório. Depois que ele veio aqui e estabilizou, que para um circuito resistivo capacitivo é 5 constantes de tempo, e a constante de tempo é RC, não sei se vocês se lembram disso. Então, você pega o resistor, multiplica o capacitor, aí você tem a constante de tempo. Essa constante de tempo, quando tiver 5 vezes esse valor, ele vai entrar no regime permanente. Então, basicamente, esse conceito transitório e regime, né? Reconhecer os métodos numéricos para a simulação. Eu vou pegar um método básico hoje, na aula que vem eu vou pegar um outro método, e aí com base nisso que a gente vai fazer a nossa prova da primeira unidade. Como eu falei, na primeira unidade a indicação é que seja uma prova, então eu vou fazer uma prova. E é bem claro que esses cálculos aqui vão despencar na prova, vão cair, certo? A probabilidade é 100% que caia pelo menos o cálculo dessa aula e o cálculo da próxima aula, que é um range curta. Vou também pedir para vocês escreverem um script ou outro e desenhar um diagrama ou outro de blocos, certo? Principalmente porque vocês já pagaram os sinais sistemas e já sabem pelo menos o que é um multiplicador de sinal, um divisor de sinal, um somador entre dois sinais. Isso deveria pelo menos ensinar os sistemas. E simular alguma coisa, né? Então, em termos de conteúdo, eu vou falar um pouco de equações diferenciais, a diferença entre uma condição transitória e estacionária, conceito de modelagem de sistema, né? O que é constante, entrada, estado, saída, sistema monovariável, multivariável. Isso aqui é para a gente ter uma visão mais global da coisa. Sei que algumas coisas vocês já viram, se ficar repetitivo demais, é só avisar, a gente já viu isso aí, a gente passa mais rápido, mas eu acho que não vai, na cabeça de vocês ainda não vai estar tão sintético da maneira como eu estou pensando. Normalmente os conteúdos ficam mais dispersos, e essa aula e a próxima estou pretendendo que seja algo bem objetivo. É tipo aquele supletivo de vou conseguir fazer esse negócio aqui, aquelas 2 últimas semanas de RFC, que você consegue entender tudo e aplicar de uma maneira mais prática. Então eu quero que nessas 2 semanas, pelo menos é o meu objetivo. Se eu não conseguir em 2 semanas, eu estendo para 3, não tem problema. Mas nessas 2 semanas a gente consiga ter bem clara a noção de
equação e modelo simulado. Se a gente conseguir pegar qualquer equação e colocar na forma de simulação, praticamente a disciplina está ganha, porque todas as outras partes você só vai precisar entender um pouco dos princípios físicos, pegar a equação final e implementar. E essa implementação vai ser basicamente usando essas duas aulas que a gente vai passar, essa e a próxima, certo? E simulação usando método médico, né? Esse aqui já está bom. Está com inveja? Então, equação diferencial. São equações que de alguma maneira envolvem derivadas, mas também podem envolver integrais. Se tiver integral, você pode derivar todo mundo, aí vira todo mundo só derivada. Então, ter derivado só derivada não quer dizer que não tem integral. Porque a integral é desfazer o que a derivada faz, né? Então, você pode integrar todo mundo e botar tudo só em função de integrais, ou derivar todo mundo e botar todo mundo só em função de derivada. Há uma opção generalizada de todo mundo tender a usar derivadas, certo? Então, botar a coisa mais em função das derivadas. E aí padronizar, porque você desenvolve um método só para derivada e aí aplica esse método para resolver todos os problemas. Então, a derivada, ela basicamente vai ser alguma coisa em função de alguma coisa, né? No caso, estou derivando y em função de x, onde y é uma função qualquer, que eu posso... Peço desculpa. Deixa eu passar dessa vez. Obrigado. Não, eu estou só percebendo a ousadia. Marlon quem é? O lema dele Vai só piorando, né? É liberdade que chama. Pode utilizar para fazer uma boa equipe. Então, tem derivada. Eu posso escrever dessa maneira, mas eu posso escrever de outra maneira, certo? Então, em cálculo a derivada é isso aqui, né? Que é a derivada de alguma coisa em função de alguma coisa. A gente pode usar esse símbolo, mas pode usar outro símbolo, que é usada mais para derivadas parciais, que eu vou mostrar mais lá na frente. E eu estou chamando que essa função y é uma função de x. Quer dizer, que y, que essa função y, é uma função de x. Ou seja, de alguma maneira, x é, por exemplo, x ao quadrado mais 2x. Sei lá. Eu não estou preocupado agora se você sabe usar variáveis separáveis, se jogar um dx para cá, integrar dos dois lados, certo? Isso aí não importa para a gente. Porque a gente vai transformar tudo isso aqui em uma solução numérica. E vai usar essa solução numérica para derivar. Então não requer nenhum conhecimento daquelas soluções de equações diferenciais, certo? Então não se preocupe com isso. Eu estou representando aqui por filhinha de x uma função que é derivada do y. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. O que tem embaixo aqui é a mesma coisa que tem aqui em cima. Então, como é que eu encontro a solução? Como é que eu consigo simular? A solução você vai encontrar, obviamente, usando lá as técnicas que vocês utilizavam de derivada e equações diferenciais. Provavelmente cálculo 3 ou cálculo 4 ou alguma coisa equivalente. Aqui eu estou focando, como eu já falei, em simular. Eu vou simular esse sistema dinâmico. Então a minha solução aqui vai ser jogar entradas no modelo e encontrar as saídas. Então eu vou jogando aqui. Tem o meu modelo, lá, xy, eu vou colocar 1 no lugar de x, que seria a minha entrada, e vou obter o valor de y. Vou jogar 1 de novo no instante posterior, no tempo igual a 1, por exemplo, mais 1 no tempo igual a 2, mais 1 no tempo igual a 3, mais 1 no tempo igual a 4, e eu vou pegando
instante a instante, os valores dessa equação diferencial. O nosso objetivo é esse. É simular a equação diferencial dessa maneira. Então, ainda eu vou voltar, né, falar rapidamente da equação diferencial. Eu sei que apesar de todo mundo aqui dominar a equação diferencial, porque vocês são alunos extremamente esforçados, tenho uma excelente experiência com vocês. Circulou não, boys. Você é um menino de ouro. Você é um menino de ouro. Ele sabe da história. Depois você explica aí. No intervalo. Tem intervalo. Ele dá intervalo para vocês? Ele dá intervalo para vocês? O que é intervalo? Intervalo de integração, né? Não quer Da dizer equação que diferencial, uma equação que contém derivadas ou diferenciais de uma ou mais funções não conhecidas ou variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. Esse aqui é tirado do livro, certo? Você botar equações diferenciais com simulação, simulação, equações diferenciais, alguma coisa assim. Lá na minha biblioteca, da UNP, você vai encontrar esse livro. Então, a gente pode olhar um pouco para essas equações diferenciais e pelo menos verificar se elas são lineares ou não lineares. Eu sei que eu já fiz isso na aula passada, mas para a transformada de Laplace, nesse momento aqui, a gente só quer fazer uma classificação para depois pegar essas mesmas equações e simular, certo? Então, se a equação diferencial contiver somente derivadas ordinárias de uma ou mais funções não conhecidas com relação a única variável independente, ela será chamada EDO, equação diferencial ordinária, que pode ter uma ou mais variáveis independentes, né? Então, eu vou derivar x em função de t, derivar y em função de t, isso vai ser igual a 2x mais y, por exemplo. Ou eu posso ter a derivada de y em função de x mais y igual a e elevado a x. Não importa muito qual é o formato, a gente consegue simular isso aí tranquilamente. Por enquanto, certo? A gente vai se ater na simulação a monovariáveis, ou seja, só uma relação de entrada e saída. Se bem que aquela ali também não é difícil de simular, não dá para aplicar. Mas eu não quero exagerar por enquanto, porque como a gente ainda não tem a forma de espaço-estados, e eu não quero também fazer uma prova com cálculo demais, de forma exagerada, porque se eu fizer isso, vai acabar tendo uma prova com resultado 10 páginas, 20 páginas. Eu não acho que é o objetivo da disciplina